A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga atua em Guaxupé há 2 anos e meio. Quem a trouxe para a cidade foi o pastor Vanderlei, que hoje é o coordenador da igreja. Os cultos acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados e participam aproximadamente 100 fiéis entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além dos cultos, a igreja desenvolve vários projetos. Um deles é a Escola Dominical, que acontece todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. A Escola Dominical tem como principal objetivo ensinar e estudar os mandamentos da Bíblia e todos os fiéis da igreja participam. Esse departamento de ensino existe desde 1890, mas só há alguns anos chegou ao Brasil e na Assembleia de Deus Ministérios do Ipiranga existe desde que a igreja começou a atuar em Guaxupé. Também aos domingos acontece após a escola dominical o evangelismo, onde os fiéis saem pelas ruas distribuindo panfletos e levando a palavra de Deus aos mais necessitados. O panfleto entregue é um convite para a pessoa participar do culto. O principal objetivo do evangelismo é levar a sociedade até a casa do Senhor e lhe mostrar a salvação. Às terças-feiras, acontece na sede da igreja o Círculo de Oração Coluna de Fogo, destinado às senhoras que fazem parte da igreja. No Círculo de Oração, que acontece das 19 às 20 horas, as 25 senhoras que participam do grupo ensaiam louvores e fazem apresentações nos cultos que acontecem à noite. Também na terça-feira, no mesmo horário, os esposos das senhoras participam do grupo chamado Varões, que são dos homens da igreja. O objetivo do grupo dos varões é o mesmo da Coluna de Fogo: ensinar louvores e apresentar nos cultos da noite. Desse grupo, participam 15 homens. As crianças também não ficam de fora. Elas participam no mesmo dia e no mesmo horário do grupo Sementinha de Cristo, com o mesmo objetivo. Elas ensaiam louvores e cantos e apresentam o culto, mas desse grupo participam crianças até 11 anos de idade. Já os adolescentes fazem parte do grupo de jovens guerreiros de Cristo, onde participam homens e mulheres solteiros com até 20 anos de idade. Os ensaios desse grupo começam aos domingos das 10h30 da manhã até o meio-dia. Assim como todos os grupos, eles ensaiam louvores e cantos de manhã e apresentam à noite no culto de domingo. No domingo à noite, acontece o tradicional culto da igreja, onde todos participam e os grupos fazem suas apresentações. O culto começa às 20 horas com o pastor Vanderlei, fazendo a abertura, e logo após, os grupos fazem as apresentações dos hinos e louvores gospel. Venha assistir comigo a mais um culto da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. A paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar entrando no seu lar para transmitir a palavra de Deus. Meus amados, nós divulgamos aqui nas Geminas que nós estaríamos começando uma série de estudos bíblicos falando sobre família. E nós vamos estar iniciando nesta oportunidade mais um estudo falando sobre família, que é o alvo de hoje, o objetivo de hoje, está ensinando o povo para falar sobre um assunto que tem entrado na vida das pessoas. Quantas pessoas estão ensinando errado, falando coisas que não devem, destruindo os valores morais da família. Mas nesta oportunidade, nós vamos estar transmitindo o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina a respeito da família. Você que está aí no seu lar, no seu trabalho, e você tem uma Bíblia aí, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela no capítulo 1 do livro de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, e o versículo de número 26, e o 27 e o 28. E diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Meus queridos, a palavra do Senhor, neste capítulo que nós lemos, o capítulo 1 do Gênesis, do versículo 26 até o versículo 28, nos mostra o princípio, a criação. Sabemos que Deus criou todas as coisas. E nós vemos aqui no versículo 26, a criação do homem. O homem é a coroa da criação. E a Bíblia nos mostra aqui, meus amados, no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea. Pois bem, nós estamos falando aqui a palavra de Deus, que no princípio Deus criou macho e fêmea. Ou seja, o primeiro humano a existir na terra foi Adão. E logo após a sua esposa, Eva. Deus, meus amados, ele criou macho e fêmea. O que tentam ensinar por aí, e nós estamos vendo dias após dias, falando em noticiários e mais noticiários, jornais e mais jornais, tentando colocar no coração do povo, na mente da família, um terceiro sexo. Mas nós devemos ficar com a palavra de Deus. Nós temos a nossa opinião e respeitamos todas as pessoas, independente de crença, religião, independente de qualquer coisa, irmão. Nós, o povo de Deus, respeitamos a todos os seres humanos. Mas nós vivemos dentro da palavra de Deus. E aquilo que a Bíblia abomina, nós, como servos de Deus, também não podemos concordar. O que nós pregamos, o que nós ensinamos, é o que Deus, é o que Jesus nos ensinou. E a Bíblia está nos mostrando aqui que Deus criou Adão e Eva, macho e fêmea. E nos mostra a palavra do Senhor, que esta foi a primeira família da terra. A primeira família da terra. Quando você olha no capítulo 2, no versículo 18 do livro do Gênesis, aonde está escrito assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Observe bem, meus amados, Deus criou o homem. Deus criou lá Adão. Adão vivia no meio daquela floresta, no meio daquela natureza, vendo aqueles animais. Cada um tinha lá o seu par. Deus, olhando para Adão, viu que lhe faltava alguma coisa. Deus pegou e criou a mulher. Deus cria Eva e Deus, meus amados, faz o primeiro casamento que a Bíblia nos mostra. O primeiro casamento, quem fez foi Deus, não foi homem nenhum. Foi Deus. Para quê? Para nos mostrar a importância da família e o quanto Deus ama a família. A família foi constituída por Deus como elo de ligação entre ele e o Criador, entre a criatura e o Criador. Ou seja, Deus tem compromisso com a tua família. E a tua família tem que viver bem, na vontade de Deus. Mas você pode estar me perguntando, pastor, o que é família? Eu vou estar lendo para você
mostrando para você o que é a família. Família não é um grupo de pessoas rivais, alheias aos interesses uma das outras. Em termos de unidade, é o conjunto de todas as pessoas presentes, que vivem sob o mesmo teto, sob a proteção ou dependência do dono de casa, ou chefe da família, que vive na intimidade do lar e que se comunicam, que se amam e se ajudam reciprocamente. Isto é a família. Isto é a família. Porque nos dias de hoje, irmãos, a pessoa pensa, eu estou dentro da casa, com o meu pai, com a minha mãe e com os meus irmãos. É uma família. Mas às vezes você não consegue nem falar com o irmão seu. Às vezes você nem se fala com o seu pai. Às vezes você nem fala com a sua mãe. Nós vendo o declínio, quantas coisas contrárias têm chegado dentro das casas. Mas Deus não fez assim. Deus quer que a família desfrute de perfeita intimidade, de perfeita comunhão, e um buscando o bem do outro, para a glória de Deus. Então nós devemos entender, irmãos, que lá no princípio, Deus fez o primeiro casamento, constituiu a família. Deus criou Adão e a Eva e uniu eles em um casamento, ou seja, a prática do casamento. Irmão, casamento é uma instituição ordenada por Deus. O casamento é uma instituição ordenada por Deus. Hoje querem deturbar as coisas, a verdade que a Bíblia ensina. Nós vemos aí uma luta ferrenha, que todo dia é noticiário, como eu já disse, na televisão, tentando, aceitar casamento de um sexo oposto. Como Deus iria aceitar isto? Se nós vemos aqui pela palavra que Deus criou macho e fêmea, um homem e uma mulher. É assim que Deus estabeleceu, e Deus não aceita outra coisa. Mas às vezes alguém tenta dizer, mas Deus é amor. Sim, a Bíblia nos mostra que Ele é amor. E a prova deste amor é que eu estou aqui falando esta mensagem para você. Porque se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui hoje. Mas Deus é justo. Deus não aceita as práticas pecaminosas do homem. Deus não aceita. E a palavra dele nos mostra, irmão, que Deus ama o pecador. Mas Deus abomina o pecado. O que é o pecado? Em um sentido bem simples para você entender. A palavra pecado significa errar o alvo. Quando o homem peca, o homem está errando o alvo. O pecado é como uma parede na vida do ser humano, conforme diz o profeta Isaías, no capítulo 59, o versículo 1 ao 2, que diz que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. E quantas famílias estão separadas? Quantas famílias estão separadas de Deus? Por quê? Porque estão vivendo no pecado. Não está vivendo o projeto original de Deus. Você que está me ouvindo nesta oportunidade, eu tenho certeza que Deus está falando contigo. Eu tenho certeza que Deus está aí dentro do seu lar, porque Deus quer mudar a história da tua família. Deus quer que você, meu amigo, viva bem com a sua esposa. Deus quer que você, minha amiga, viva bem com o seu esposo. Deus quer que você viva bem um com o outro, que você ame os teus filhos, e vós, filhos, que você respeite os seus pais. É isto que Deus estabeleceu para esta humanidade. Mas quantas das vezes, nos dias de hoje, nós vemos famílias, e mais famílias todos os dias, sendo destruída pelo inimigo das nossas almas, que é o diabo, porque a família não tem mais uma estrutura, porque a família abandonou os princípios cristãos, os princípios que está na palavra do Senhor, o que rege a minha vida, o que domina a minha vida, o que domina a minha casa, o que domina a minha família, é a palavra de Deus. E está na palavra de Deus o que é que Deus quer para a sua família. Olhe bem, Deus, irmãos, Ele cuida da família em todas as áreas. Nós vemos aqui no princípio, quando Deus criou, no versículo 18 que nós lemos, que Ele viu que não é bom que o homem esteja só. E Ele criou então Eva. Ele criou uma auxiliadora,
uma companheira para Adão. E os dois se completaram no casamento. Nota-se que Adão tinha companhia dos animais, até que lhe deu os nomes. Mesmo assim, ele se sentia solitário, porque nessa associação não havia igualdade de entendimento, pois nenhum dos animais criados podia nivelar-se ao homem. É por isso que Deus fez a mulher. Para tanto era necessário essa companheira, fosse também possuída de grandes virtudes. Foi o que Deus fez e deu a Adão uma valorosa mulher. Abra sua Bíblia aí, você que pode, ainda no capítulo de número 20, capítulo 2, o versículo de número 22, diz assim: e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão, e disse a Adão: esta agora é osso dos seus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, Deus falou assim: o homem, ele vai deixar o seu pai e a sua mãe. O que acontece no casamento? Ele sai do seu lar para viver com uma mulher a quem ele ama. A mulher que vive no lar, no seio da sua família, ela sai do seu lar e vai viver com um homem a quem ela ama, pela instituição chamada casamento. Me desculpe, mas eu tenho que te falar umas verdades. Nos dias de hoje, nós estamos vendo aí muita invenção, quantas coisas na vida de muitos casais. Quantas pessoas que dizem assim: mas eu preciso me casar? A gente vive junto, por que eu vou me casar? A gente vive tão bem. Mas escute bem o que eu vou te dizer para você. O que Deus estabeleceu para o ser humano e a humanidade, Deus não muda. Se você está vivendo amasiado, você está vivendo, vamos dizer um termo bastante popular que as pessoas falam, amigado, tico-tico no fubá e outras coisas mais, você está fora da palavra de Deus. Deus não estabeleceu isso. Deus estabeleceu o casamento. Mas se você uniu-se a alguém e não está casado, você está fora da palavra de Deus. Você está vivendo em pecado. Mas o que é que eu faço para me consertar? Você pode estar me perguntando. Você pode casar-se, porque o casamento foi instituído por Deus e Deus quer que a família viva da forma correta que Ele estabeleceu. Então você deve se unir, se casar e cumprir o mandamento de Deus. Eu não estou aqui transmitindo raciocínios humanos, irmãos, que nós vemos pessoas tentando falar coisas e mais coisas nos dias de hoje, tentando deturbar a verdade. Mas estou falando aqui os valores morais que Deus estabeleceu para a sociedade, que Deus estabeleceu para a família. Um homem e uma mulher, eles começam lá nos dias de hoje um namoro. Logo depois ele se noiva, vem um noivado e depois ele se casa. E começam então uma nova jornada na sua vida, uma fase de ajustes, de mudanças, mas tendo a palavra de Deus como guia das vossas vidas, você terá um casamento feliz. Quantas pessoas vivem junto hoje? Nós que somos pastor, nós lidamos com problemas de famílias diariamente, quase sempre. Quantas pessoas nos dias de hoje que estão casadas, mas ela não é feliz, mas ele não é feliz, vive só de fachada, mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você viva bem. Deus quer que você seja o casal mais feliz da face da terra. Observe, e Deus, irmãos, Ele ama tanto a família, que a Bíblia nos mostra que Deus proveu alimento
para a primeira família. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 29, nós lemos: e disse Deus: eis que vos tem dado toda a erva, que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto, e de árvore que dá semente, servosão para mantimento. A provisão de Deus para com a primeira família revela o seu cuidado para com os demais das famílias, em todos os tempos, como está escrito, porque ele disse: não te deixarei e não te desampararei. Hebreus 13 e 5. Deus, irmão, olha que coisa linda. O Senhor, Ele criou os alimentos, Ele criou tudo isto, tudo para prover para a nossa família. É por isso que eu digo para você, na sua casa, quando você for almoçar, sabemos que a vida é um corre-corre, e às vezes nem permite tanta correria, o esposo e a esposa e os filhos sentar na mesa junto. Mas quando você estiver sentado na mesa junto com os teus filhos, com a tua esposa, faça uma oração agradecendo a Deus, porque aquele alimento que está na tua mesa é provisão de Deus para a tua vida, conforme nos mostra a palavra do Senhor. Então Deus, Ele tem um compromisso muito sério com a tua família. Deus tem cuidado especial da tua família. Se Deus tem o cuidado com a tua família, você tem que ter cuidado com os da sua família, conforme está escrito em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, dizendo que aquele que não tem cuidado com os seus da sua família é pior do que o infiel. Ele negou a fé. Cuidar da família. Eu sou casado, para a glória do nome do Senhor, tenho 2 filhos, e eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, diante da minha família. Eu tenho que cuidar deles, porque se eu não cuidar deles, eu sou pior do que o infiel. Eu estou negando a fé. Então você, homem, você que é o cabeça do lar que Deus estabeleceu, você deve entender esta realidade. Você pergunta: que realidade, pastor? Você tem que cuidar bem da sua família, porque Deus tem cuidado da sua família também. É um exemplo para nós. Vamos lá. E a Bíblia nos mostra que Adão, ele começou a viver com Eva, debaixo da dependência de Deus, e ele se alegrando. Olha aí no capítulo 4, versículo 1. Quando a Bíblia nos mostra aí, capítulo 4, versículo 1 e 2, eles tendo seus primeiros filhos. Ou seja, os filhos são motivo de alegria e esperança. É o plano de Deus que cada casal tenha filhos. É plano de Deus que cada casal tenha filhos. Filhos é a alegria da casa. Mas às vezes você está aí me assistindo e você está dizendo: o senhor está dizendo que filho é a alegria da casa, mas hoje eu não tenho meu filho mais junto comigo. Hoje o meu filho está preso. Hoje o meu filho está na droga. Hoje a minha filha está fazendo tudo de errado. E às vezes você está derramando lágrimas, lembrando quantas vezes você pegou aquela criança no colo e hoje ela está aí fazendo coisa errada, causando destruição na sociedade, causando tristeza, destruindo famílias. E você está dizendo aí: olha o que está acontecendo. Até mesmo aqui na Geminas você tem visto noticiários aí de quantos jovens fazendo maldade para as pessoas, fazendo coisas erradas. Mas eu quero dizer para você: Deus tem um compromisso com a tua família. Se você mudar a tua vida, se você mudar a tua visão, Deus ainda restaura a tua família, porque Deus tem compromisso com a tua família. Às vezes você errou, você criou teus filhos de forma errada. Senhores pais e mães, olha o que eu vou dizer para você, olha o que eu vou falar para você, a orientação de Deus para a tua vida. Não deixe o teu filho aí para a rua até as altas horas. Não deixe o teu filho aí, teu adolescente, para a rua,
porque tem alguém de olho nele. Se você não cuida dele, tem um traficante, tem uma pessoa de olho nele. E amanhã você vai estar chorando lágrimas. E às vezes muitos pais perguntam: aonde foi que eu errei? Você está errando na educação do teu filho quando você deixa ele andar para a rua sozinho. Como pode uma criança de 10, 11 anos estar andando para a rua, para a cidade inteira aí, e os pais nem sabem o que está acontecendo? E às vezes algum diz: meu filho tem juízo. Tem não. Ele não tem. E amanhã você vai estar chorando de ver a situação que ele está vivendo. Mas eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que é um nome que é sobre todos os nomes, cuide da sua família. Mantenha ainda as rédeas na tua família, porque Deus quer que a tua família seja feliz. Não entregue o teu filho para o crime. Não entregue o teu filho para as drogas. Não entregue o teu filho para a prostituição. Porque às vezes muitos pais estão dizendo: eu não entreguei. Entregou. Quando você tinha que falar para ele: meu filho, você não pode sair sozinho, você tem que ficar aqui dentro de casa. Mas você diz: pastor, a sociedade é assim. Sim, a sociedade é assim, mas nós não podemos concordar com a sociedade. Nós temos que mudar esta sociedade. E hoje nós estamos sofrendo, chorando, vendo a situação que esses adolescentes estão vivendo. Quantos? Olha o número, olha o índice de pessoas envolvidas no crime e nas drogas. Por quê? Porque às vezes você falhou na educação, mas se você colocar a palavra de Deus no meio da tua família, eu quero dizer para você que a situação vai mudar. A situação vai mudar, porque Deus não criou a tua família para viver nesta situação. E a Bíblia nos mostra, irmãos, olhe bem o que a Bíblia nos mostra. Adão e Eva têm uns filhos e começam a viver em uma alegria extraordinária. Mas aí vem a primeira investida de Satanás contra a família. O diabo começa a investir contra a família. E lá havia dois irmãos que você conhece bem a história: Caim e Abel. E a Bíblia diz que eles ofertavam ao Senhor, e Deus se agradava do sacrifício de Abel. Mas observe o que a palavra nos mostra. Olha o que a Bíblia nos ensina aqui. Por ser a família instituída por Deus com o propósito de encher a terra de seres inteligentes e ordeiros, capaz de exercer o domínio sobre toda a criação e ter comunhão com Deus, por ser o elemento básico da fraternidade e da moral, logo cedo tornou-se alvo do combate de Satanás. Caim e a sua linhagem foram elementos que Satanás usou para, de modo estratégico, contrariar o plano de Deus. O diabo, irmão, ele veio contrariar, ele veio deturbar. Olha o que eu vou dizer para você. Deus criou o casamento. O diabo deturbou, como eu já disse no começo, inventando tantas coisas mais aí, fugindo fora da palavra. As pessoas vivem amigado e amaziado e etc, e por aí vai. É coisa que o inimigo criou, porque Deus estabeleceu o casamento. Nós vemos que Deus fez lá a família para ser feliz. E Caim deu lugar ao diabo. E a Bíblia nos mostra, irmão, que nós não devemos dar lugar ao diabo. E aquele homem, movido de uma inveja, ele vai lá e comete o primeiro homicídio que a Bíblia nos mostra. Mata o seu irmão, Abel. Agora imagine você, o que Adão e Eva estavam passando, aquele casal, vendo um filho matar o outro filho. Olha a tristeza, olha a amargura do primeiro casal. Agora observe, era tão difícil eles entender ter um filho assassino e o outro assassinado. E aí começa aquela linhagem de Abel, e eles então vai começando a fazer tudo ao contrário que Deus estabeleceu. E aí vem outras coisas mais, como uma prostituta, e por aí foi, naquela geração. Foram a família que começou a viver distanciada de Deus.
Mas mesmo assim, Adão e Eva ainda teve um filho chamado por nome Sete. E esse era homem de Deus. E aí tem duas linhagens. Umas que viveu segundo o seu próprio intelecto e outra que viveu na vontade de Deus. Eu pergunto para você, como você está conduzindo a tua família? Na vontade de Deus ou na tua própria vontade? Ou nos teus próprios conceitos? Ou nos conceitos que a sociedade se ensina por aí? Que não são corretos. Que não são corretos. E nós vemos, irmãos, isso acontecendo. E a família sendo atacada diariamente. E quantas mães nesta hora estão chorando? Quantos pais que estão chorando? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantos filhos que poderiam ter um futuro promissor pela frente, porque o seu pai e a sua mãe não educou, ele hoje está preso. Por que isso está acontecendo? Por que tanta tragédia? Por que tanta família infeliz? Porque a família abandonou os princípios que Deus estabeleceu. E hoje, irmãos, se gasta muito dinheiro, muito e muito, tentando procurar uma solução, tentando consertar alguma coisa, mas é difícil. É por isso que eu estou transmitindo esta palavra para o teu coração nesta oportunidade, para mostrar para você que você tem que ter um firme alicerce para a tua família. Porque se você começar errado, lá na frente, é como construir uma casa. Como construir uma casa. Se você começou errado, depois de um tempo a casa vai começar a dar trinca, vai começar a dar rachadura. Você vai gastar dinheiro para tentar consertar. E às vezes você não vai conseguir. Por isso você tem que começar pelo alicerce, corretamente. E o alicerce da família cristã, da família, é a Bíblia, é a palavra. É ela que é o sustentáculo da família. E as famílias devem observar o que a palavra ensina. Eu não sei qual é a tua religião. Mas eu tenho certeza que a tua religião aí usa a Bíblia como eu estou usando aqui. E o que eu estou falando para você está escrito na sua Bíblia. Então você tem que entender que os princípios de Deus são imutáveis, não muda. E Deus quer um bem para a tua família. Deus quer que a tua família se transforme, se mude. Porque Deus tem um plano para a sua família. Então nós devemos entender isto. Que Deus tem um plano especial para a tua família. Deus não está feliz em ver você nessa situação, em ver o teu filho nessa situação, e você vivendo desta forma. Mas eu quero dizer para você, nesta oportunidade, que a palavra de Deus ela é poderosa para entrar dentro da tua casa e mudar a tua família. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é poderosa para mudar o conceito da tua família. Hoje em dia estão tentando colocar coisas contrárias, investindo em Satanás contra a família, destruindo os valores morais. Mas ainda há um povo na face da terra que ama a palavra de Deus e vive nela. Este povo é a igreja e nós temos que falar a verdade. Não se conforme com o sistema, meu nobre pai, minha nobre mãe. Famílias, não se conforme com os valores que o mundo está tentando colocar no seio da família. Vamos ficar com a palavra do Senhor, porque ela é fiel e verdadeira, e ela conduz a família em felicidade. Eu glorifico ao Deus Todo-Poderoso pelo que Ele tem feito na minha vida. Depois que eu comecei a viver nesta palavra, Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha família. Eu quero dizer para você que quando eu me converti aos 20 anos de idade, que eu comecei a frequentar a igreja, e Deus começou a mudar a minha vida. Mas eu tinha um desejo no meu coração, porque eu queria ver meu pai, minha mãe, os meus irmãos dentro da casa do Senhor, vivendo conforme a palavra ensina. Mas aí veio os ataques do inimigo contra a família para destruir. Mas eu me lembro que foram 7 anos
derramando lágrimas em prol da minha família. 7 anos chorando para que Deus viesse o salvar. Porque como poderia eu estar adorando a Deus e servindo Ele e vendo minha família sendo destruída pelo inimigo? Mas Deus, que é poderoso, e a oração do justo pode muito em seus efeitos, conforme diz a palavra, Deus começou a fazer uma obra gloriosa depois de 7 anos. Deus salvou meu pai, Deus salvou a minha mãe, salvou as minhas irmãs, salvou lá o meu cunhado. Deus fez uma obra gloriosa, porque Deus tem compromisso com a família. E se eu tivesse desistido da minha família, e hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu tenho uma história com Deus, porque eu vi Deus mudar uma família destruída para uma família abençoada. Hoje todos são obreiros na casa de Deus. Hoje o meu cunhado já é dirigente de congregação. Deus mudou a história da família, porque Deus tem um compromisso com a tua família. Você que está me assistindo nesta oportunidade, eu quero dizer para você, não desista dos seus, porque Deus quer salvar a tua casa, porque eu tenho certeza que Ele salva, porque Deus salvou a minha família, e Ele quer mudar a história da tua família. Mas você às vezes diz aí, pastor, o meu filho só dá problema, mas não perca a esperança, não perca a esperança, porque Deus ainda tem uma esperança para você e tua casa. Deus ainda tem uma esperança, e Deus tem um plano especial para você. Deus tem um plano especial para a tua família. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele quer mudar a situação da tua casa. E nesta noite, nesta oportunidade, eu digo para você, Deus quer mudar a tua família. Deus quer que o teu filhinho, que a tua filhinha, que a tua esposa, que o teu marido sejam as pessoas mais felizes da terra. Você está dizendo, pastor, eu não tenho mais felicidade dentro da minha casa, mas através desta palavra, a felicidade vai chegar na tua vida. Deus tem um plano especial para a tua família. Deus tem um plano especial para a tua casa. Você pode dizer, está tudo perdido. Não está. Deus ainda tem uma esperança. Conforme diz a palavra do Senhor, há esperança para uma árvore que foi cortada? É uma pergunta que Deus faz para nós que já secou o tronco. Mas ainda que esta se seque, ao cheiro das águas ela brotará. Eu quero dizer para você que vai brotar uma nova esperança na tua casa, que vai brotar uma nova esperança na tua família, porque Deus quer mudar a história da tua família. Deus quer mudar a história da tua vida. Mas como eu faço? Eu tenho gastado dinheiro com psicólogos. Eu tenho gastado dinheiro para tentar ter uma família feliz. Eu tenho pesquisado na internet para ter uma família feliz. Mas o que eu faço? Eu quero dizer para você, é só você entregar a tua família na mão de Deus. É só você viver na palavra do Senhor, que você vai ter uma família feliz. E você e sua casa vai ser uma bênção para a glória de Deus. Você às vezes está dizendo aí, pastor, eu já estou servindo a Deus, mas ainda tem muito dos meus lá fora. Eu quero dizer para você uma palavra profética: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus tem um compromisso tão grande, irmãos, com a família, que quando eu me lembro da família, eu me lembro da família de Noé. Quantas das vezes você assiste um desenho bíblico falando sobre a família de Noé, falando sobre Noé, aquele homem de idade avançada que começou a construir aquela arca, porque Deus, irmãos, Deus falou que ia destruir a terra. Tamanha pecaminosidade das pessoas. Os homens se rebelaram contra Deus, começaram a viver nas maiores perversidades. Homem vivendo com homem, mulher com mulher, e fazendo aquelas coisas mais terríveis.
Deus não se agradou daquilo. E Deus quis destruir toda a terra. Mas Deus achou um homem justo, um homem por nome de Noé. E Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca que eu vou mandar um dilúvio, que eu vou mandar uma chuva. E a Bíblia nos mostra que aquele homem foi trabalhando e pregando a palavra. O pregoeiro da justiça. Ele pregou 120 anos. Aqueles homens zombavam dele, dizendo: este velho ficou louco. Olha o sol como está. O sol está quente. Está aí tudo uma maravilha. E este maluco falando que Deus vai mandar o dilúvio. Mas Noé foi construindo aquela arca. E chegou o dia, porque o Deus que fala, ele cumpre. Noé, ele então faz a arca. E ele leva para dentro da arca todos os animais macho e fêmea, conduzem daquela arca. E ele leva para dentro da arca a sua família. Entrou Noé, a sua esposa, os seus filhos e a esposa dos seus filhos. E diz a palavra que houve aquele dilúvio, destruição total e morte na terra. Só escaparam 8 pessoas. Ou seja, a família de Noé estava dentro da arca, porque a arca é a proteção de Deus para a tua família. E a Bíblia nos mostra que quando eles estavam lá, eles estavam protegidos das desgraças, da mortandade que estava acontecendo lá fora. Foi salvo Noé e sua família. Irmãos, entenda uma coisa, meu amigo. Deus tem compromisso contigo e com toda a sua família. Noé estava lá dentro da arca, mas ele poderia dizer: eu estou aqui com toda a minha família, porque Deus ama a tua família e Ele quer mudar a história da tua família. Mas para você ter uma família feliz, você tem que viver no centro da vontade de Deus, porque Deus é o criador da família. Deus é o autor da família. E Deus quer mudar a situação da tua família. Aonde esta mensagem está chegando, eu sei que está chegando em diversos lugares. Ouça o que Deus está falando através da minha boca. Deus quer que você tenha uma família abençoada. Então viva na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida nesta oportunidade. Amém. A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga atua em Guaxupé há 2 anos e meio. Quem a trouxe para a cidade foi o pastor Vanderlei, que hoje é o coordenador da igreja. Os cultos acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados e participam aproximadamente 100 fiéis entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além dos cultos, a igreja desenvolve vários projetos. Um deles é a Escola Dominical, que acontece todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. A Escola Dominical tem como principal objetivo ensinar e estudar os mandamentos da Bíblia e todos os fiéis da igreja participam. Esse departamento de ensino existe desde 1890, mas só há alguns anos chegou ao Brasil e na Assembleia de Deus Ministérios do Ipiranga. Existe desde que a igreja começou a atuar em Guaxupé. Também aos domingos acontece após a escola dominical o evangelismo, onde os fiéis saem pelas ruas distribuindo panfletos e levando a palavra de Deus aos mais necessitados. O panfleto entregue é um convite para a pessoa participar do culto. O principal objetivo do evangelismo é levar a sociedade até a casa do Senhor e lhe mostrar a salvação. Às terças-feiras, acontece na sede da igreja o Círculo de Oração Coluna de Fogo, destinado às senhoras que fazem parte da igreja. No Círculo de Oração, que acontece das 19 às 20 horas, as 25 senhoras que participam do grupo ensaiam louvores e fazem apresentações nos cultos que acontecem à noite. Também na terça-feira, no mesmo horário, os esposos das senhoras participam do grupo chamado Varões, que são dos homens da igreja. O objetivo do grupo dos varões é o mesmo da Coluna de Fogo: ensinar louvores e apresentar nos cultos da noite. Desse grupo, participam 15 homens.
As crianças também não ficam de fora. Elas participam no mesmo dia e no mesmo horário do grupo Sementinha de Cristo, com o mesmo objetivo. Elas ensaiam louvores e cantos e apresentam o culto. Mas desse grupo participam crianças até 11 anos de idade. Já os adolescentes fazem parte do grupo de jovens guerreiros de Cristo, onde participam homens e mulheres solteiros com até 20 anos de idade. Os ensaios desse grupo começam aos domingos das 10h30 da manhã até o meio-dia. Assim como todos os grupos, eles ensaiam louvores e cantos de manhã e apresentam à noite no culto de domingo. No domingo à noite, acontece o tradicional culto da igreja, onde todos participam e os grupos fazem suas apresentações. O culto começa às 20 horas com o pastor Vanderlei, fazendo a abertura, e logo após, os grupos fazem as apresentações dos hinos e louvores gospel. Venha assistir comigo a mais um culto da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Eu quero agradecer você, meu amigo, meu irmão, que assistiu essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus falou fortemente ao seu coração. Nós estamos aqui com o intuito de propagar o Evangelho de Jesus, porque Deus ama a tua família e quer o seu bem. E nós amamos também essa sociedade. E eu tenho certeza que através da palavra de Deus, muitas vidas serão transformadas, muitos lares vão ser transformados pelo poder desta palavra. Deus abençoe grandemente a sua vida. Somos, líder da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Temos nossos trabalhos lá. Eu quero convidar você a estar participando de um culto conosco. Nós temos o culto de ensinamento da palavra de Deus, que das 20 às 21 horas, ou seja, das 8 da noite até às 9, toda terça-feira. Na quinta-feira, o grande culto de louvor e adoração. No sábado é o culto com os departamentos, crianças, jovens, senhoras, os varões, que são os homens da igreja. E também nos domingos o grande culto da família. Às 19 horas, no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, em Guaxupé. Venha participar de um culto, traga a sua família. Deus tem uma palavra para mudar o coração, mudar a história da tua casa, porque Ele é fiel. E no domingo de manhã, às 9 horas, nós temos a poderosa escola dominical, aonde ensinamos a palavra de Deus para todas as faixas etárias, Desde criança de 4, 5 anos até a idade mais avançada. Então esteja participando conosco, traga o seu filho para a escola dominical para aprender a palavra, para que amanhã ele não venha aprender com o mundo lá fora as coisas erradas. Então traga o teu filho, traga a tua família para a escola dominical, porque é na escola dominical que nós aprendemos a palavra do Senhor. E também eu já quero convidar você, no próximo programa, na próxima quarta-feira, o nosso pastor setorial, um homem de Deus, o pastor Cláudio Ricardo, que é um grande ensinador a respeito de família, ele vai estar aqui conosco, trazendo uma mensagem. É imperdível, irmão, é imperdível. Eu quero que você, pai, você, mãe, assista a mensagem que será ministrada, junto com o seu filho, que você vai aprender algo extraordinário da parte de Deus, Como ter o teu filho, cheio do Espírito Santo, como ter o teu filho cheio do Espírito Santo, ter ele junto com você. Então eu quero convidar todos vocês, divulgue aí para um amigo seu, para um irmão, para qualquer pessoa a estar assistindo na próxima semana, a palavra que Deus vai falar ao seu coração. Então o pastor Cláudio estará conosco aqui na próxima semana e vai ser imperdível. Você que quer ter um filho abençoado, uma filha abençoada, ouça, você não pode perder o próximo programa. Deus abençoe a tua vida, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, também através do Facebook, compartilhado aí, irmão. Nosso propósito é divulgar o Evangelho na face da terra. Então compartilhe, envie o vídeo para um amigo, porque Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. E eu quero fazer uma oração por você e por toda a sua casa,
porque eu tenho certeza que essa série de estudos sobre família vai mudar muitos lares e você vai entrar em contato conosco e falar conosco do que Deus está fazendo na tua casa. Se você precisar de uma oração no teu lar ou falar com a gente, é só você nos ligar. O telefone é o 35 88 29 07 60 ou o 35 91 34 17 36. Se você quiser nos mandar um e-mail, é vanderleimoreirasilva@hotmail.com. Eu quero fazer uma oração por você e agradecer você que nos assistiu. E eu tenho certeza que você não vai perder mais nenhum programa desse, porque a palavra de Deus vai mudar a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Senhor, através, Senhor, da tua igreja na face da terra. Te louvo, Deus, pela vida de todos esses amados, Senhor, irmãos, amigos que assistiram, Senhor, esta programação. Que esta palavra que é fiel e verdadeira possa atingir, Senhor, a sua alma, mudar a sua família. Deus abençoa este lar. Abençoa, Senhor, esta família. Senhor, faz um milagre, Senhor, na vida deles, Pai. Muda a sua história. Muda, Senhor. Tira o filho, Senhor, desta pessoa das drogas, do álcool, Senhor, da prostituição, dessas coisas tão maléficas que têm invadido a sociedade. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, no poder do teu nome, abençoa todas as famílias para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.